participar, porque às vezes a gente repete os mesmos irmãos, porque nós não sabemos quem é que gostaria de fazer essa abertura. Então, se você tem interesse, quer participar na abertura da EBD, nos procure, para que no ano de 2016 a gente possa te colocar para fazer esse trabalho também, honrando e glorificando ao Senhor. Amém? Eu convido os irmãos para se colocarem de pé e abrir a palavra no Evangelho de João, no capítulo 13. Nós estamos estudando neste mês lições sobre liderança. E ninguém melhor que o próprio Jesus para nos ensinar a ser líderes conforme o coração do Senhor. João 13, de 12 a 17. Amém? João 13, de 12 a 17. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém, irmãos? Que o Espírito Santo nos capacite a sermos como o Senhor. Sendo mestre e Deus, Ele lavou os pés, Ele se humilhou, Ele serviu. Precisamos aprender com o Senhor a servir. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, nesta manhã. Nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, porque tudo, Senhor, tudo que nós necessitamos, ó Deus, nós encontramos em Ti. E o Senhor tem se revelado a nós a cada dia, mostrado, ó Deus, o Teu infinito amor, a Tua infinita misericórdia, o cuidado do Senhor. Ó Deus, nos revelado quem Tu és, através de Jesus, pelo Teu Espírito Santo que testifica no nosso coração. Nós Te louvamos, Deus. É um privilégio tremendo. Isso é oculto, é escondido ao mundo, mas para nós, ó Deus, que o Senhor chamou, nós podemos ver com clareza. O Senhor abriu os nossos olhos e por isso nós somos felizes e por isso nós te exaltamos. Obrigada, Deus, por estarmos aqui nesta manhã. Abençoe, ó Pai, a vida de cada servo do Senhor aqui. Abençoe o teu servo que irá ministrar a lição. E, Senhor, por favor, nos ensine a ser como o Senhor. Tu conheces, ó Deus, o nosso temperamento. Tu sabes as nossas falhas. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, mude a nossa vida, mude o nosso pensamento, mude o nosso ser. Que a palavra do Senhor que será ministrada nesta manhã, ó Deus, venha lavar, a limpar, ó Pai, aquilo que precisa ser tirado e lavado em nós, para que sejamos como o Senhor. Ó Deus, nos ensine a amar, nos ensine a servir, nos ensine, ó Deus, a estarmos à disposição para o outro, papai, como se fizéssemos para o Senhor. Nos abençoa, ó Deus, nesta manhã, abençoa a tua igreja, cada professor, cada aluno, ó Deus, na escola dominical, que, ó Deus, o teu Espírito Santo venha encher e falar de maneira poderosa. Muito obrigada por esta oportunidade. Ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Você pode declarar nessa manhã: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. Jesus vive, nós podemos crer no amanhã, um amanhã melhor para nós, para a nossa família. Amém? Deus enviou seu Filho
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Som. Graça e paz, irmãos. Amém? Nesta manhã gostosa de domingo, nós vamos mais uma vez aprender, estudarmos juntos aquilo que Deus tem colocado, para a sua igreja e tem ministrado no coração da nossa igreja durante este ano. E antes de passarmos ali os slides, quero ler com os irmãos um texto que se encontra em Isaías 41. Obrigado pela luz. Isaías 41, versículo 8, até o versículo 10. Isaías 41, de 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Porque o nosso Deus que nos chama, o nosso Deus que nos elege, que nos escolhe, e graças a Deus porque somos escolhidos, Ele nos capacita também. Quando nós estivermos falando aqui de liderança, como foi no domingo passado, e nesses outros domingos, não vamos pensar tão somente em liderar um grande grupo, uma igreja, ou até mesmo um grupo pequeno na terça-feira.
Vamos pensar na liderança também de onde eu estou, seja no meu lar, seja no meu trabalho, seja na minha escola. Vamos pensar no exercício da liderança cristã. E o exercício da liderança cristã nada mais, nada menos também do que ser cristão. Tá? Os atributos do líder cristão são os mesmos atributos de todos aqueles que são cristãos. É o atributo do fruto do Espírito, por exemplo, que todos nós temos que cultivá-lo dia após dia. Um líder que não tem domínio próprio, ou um cristão que não tenha domínio próprio, um cristão que não tenha amor, gozo, paz, benignidade, bondade e a mansidão, um líder que não tem essas características, né, não está capacitado. E nenhum cristão que não tem essas características ainda está talvez muito longe de imitar aquele que tem nos ensinado todos os dias. Portanto, vamos ver aqui então mais um domingo, no quarto domingo, sobre a liderança. Pode ir. Cadê o negocinho de passar? Está comigo aqui, né? Eu acho que eu esqueci ele aqui, espera aí. Obrigado. Isso. Bom, exemplos bíblicos de liderança é no que nós vamos ver hoje. E quando nós pensamos, né, que Deus busca líderes para o seu povo, muitos fracassaram, mas aprenderam com esses fracassos e foram aprovados e usados por Deus de forma poderosa. Olha, se Deus chamou para uma liderança, não indica que nós vamos acertar 100% e vamos conduzir 100%. E pela palavra de Deus, e isso é muito bom na Bíblia também, que Deus não esconde os erros daquele a quem Ele chamou, ou daqueles e daquelas a quem Ele chamou, mas expõe tudo aquilo que aconteceu, como por exemplo com Davi, que nós vamos ver aqui, um homem segundo o coração de Deus. Mas a gente fica olhando às vezes e lendo desculpa a expressão, mas cada burrada que Davi fez, mas como? Aí nós vamos ver também na nossa vida, cada burrada que a gente dá também, mas como? Às vezes, né, lendo aqui, mas ele foi um grande homem de Deus, e que diferença tem do grande homem de Deus que está aqui na Bíblia e do cristão que está sentado aqui hoje? Nenhuma, nenhuma. O Deus que nos chamou é o mesmo, o Cristo que nos salvou é o mesmo, o Espírito que operou nele é o mesmo que opera hoje, amém? Nós concordamos com isso, não é isso? Então, erramos, mas nós temos que fazer o máximo de esforço, né, para aprendermos com os nossos erros e deixar o Espírito Santo de Deus sempre ministrar a nossa vida. Por isso que a pitadinha, né, da humildade, ela sempre faz bem, de sentar e admitir erros. Eu errei. E como é bom, né? Isso aconteceu com Davi, quando ele falou que realmente eu errei. Aí o que aconteceu com ele? Né? Tudo passou, parece que ele respirou mais aliviado. Foram salmos dele escritos assim: puxa vida, saiu aquele peso da minha alma agora. Né? Admitir que errou. Aqueles que admitem então os erros, os fracassos, né, são depois aprovados por Deus e são usados por Deus de forma poderosa. E é isso que nós pretendemos então. Bom, José então. José desenvolveu a sua liderança na medida em que passava pelas seguintes fases. Primeira fase: não sei o que não sei, junto com o seu pai. Segunda fase: sei o que não sei, quando ele foi vendido. Terceira fase: sei, me aperfeiçoou, surgem os resultados, né, de prisioneiro a governador. Quarta fase: avanço por causa do que não sei, ou por causa do que sei. Foi um reencontro. Uma pessoa precisa de tempo para se tornar um líder eficiente. Então vamos ver cada uma dessas fases aqui. Primeira coisa: sei o que não sei, ou não sei o que não sei. Até eu estou me confundindo aqui, né? Não sei o que não sei.
José passou por algumas experiências extremamente interessantes na sua vida, né? E primeira coisa que nós vimos na vida de José é, na sua adolescência, uma criancice, né? Uma falta de experiência, uma pessoa que começou a se despontar na sua história, aquele que viria a ser também um grande homem de Deus, mas com uma inexperiência muito grande. E às vezes nós também passamos por isso, temos que tomar muita pancada na vida para a gente aprender alguma coisa. E nesta fase da vida de José aqui com o seu pai, ele estava extremamente sendo prejudicado pelo seu próprio temperamento. Enquanto eu vou conversando com os irmãos aqui sobre a vida de José, eu vou tentar mudar um pouco esse slide, que eu fiz algumas alterações nele. Ele pode travar lá para mim, e vocês vão... Muda para outro aqui, um outro quarto domingo, fazendo um favor. Vamos ver se eu consigo, porque eu coloquei umas outras imagens e eu acho que eu dei o slide errado ali. Bom, nesta fase, então, da vida de José, ele é prejudicado, porque ele não sabia realmente aquilo que ele estava falando, né? Ele tinha aqui algumas noções, mas ele via lá as estrelas se curvando, ele via lá os feixes de lenha se curvando diante dos irmãos e diante dos seus pais e tal ali, e os irmãos dele ficaram irritados com ele. Ele não sabia o que estava acontecendo na vida dele. E ele expressava isso durante os seus dias ali, realmente falando o que não devia falar, porque realmente não sabia. Passa-se então a uma segunda fase, quando ele foi vendido. Eu sei o que não sei. Ele estava ali agora no fundo do poço e começa a descobrir a sua vida. Puxa vida, aqueles aqui em quem eu confiava, que é a minha família, agora faz isso comigo. Eu ia ser morto, não sou mais. Agora estou aqui dentro desse poço e agora sou vendido. O que está acontecendo? Realmente... Opa, volta. Esse aí é o José. Ah, é essa mesmo. Muito obrigado. Então, esse é o nosso José. Vamos passar essa fase aqui. Isso, agora ficou legal. Já estamos aqui. Sei o que não sei. Então, ele foi vendido, né? Ele começa, então, a descobrir a sua vida. Puxa vida, que sofrimento. Onde vai dar isso? Né? Ele começa, então, a descobrir que algo está acontecendo na sua vida e começa, então, a viver as suas experiências que ele vai poder contar mais tarde. Depois, sei e me aperfeiçoo, surgem os resultados de prisioneiro a governador. Veja bem, ele começa, então, a pegar as suas experiências, buscando em Deus, e começa, então, a viver uma vida mais coerente. Ali, depois ele vai preso, né? Ele aprende muito na prisão, depois ele começa, então, a subir na vida, ele começa, então, a ser governador, o segundo homem do Egito. Ele, então, se aperfeiçoou nas suas experiências negativas que ele teve em sua vida, né? E a quarta fase, avanço por causa do que sei. Tudo aquilo que ele aprendeu, ele estava, então, analisando junto de Deus. Ele tem, num dado momento da sua vida, ele teve a oportunidade de ir à forra, né, de fazer com que os seus irmãos sofressem, mas não foi isso que aconteceu, porque ele teve grandes experiências com Deus, e ele pôde, então, aplicar isso da melhor maneira possível, que foi perdoando os seus irmãos. Veja bem que características interessantes de líderes que nós aprendemos com José, então. Os sofrimentos fazem com que nós venhamos aprender. Não necessariamente precisamos sofrer tudo isso, tá? Mas quando sofremos desapontamentos, chateações, às vezes a gente confia numa pessoa, aquela pessoa pisa na bola com a gente, isso aí acontece, não é porque nós estamos numa igreja que essas coisas não vão acontecer. Em igreja, isso acontece também. Tá? E nós vamos aprendendo a lidar com as determinadas situações. E quando nós podemos, então, como José, quando nós alcançamos uma situação, uma posição que Deus nos colocou para liderar, ou Deus nos colocou para ministrar, nós jamais podemos usar dessa situação para chatear alguém também, ou para fazer com que aquele cargo me
eleve, né, acima de todos os outros e eu me sinta com essa situação, o Todo-Poderoso, ou agora eu sou, eu que mando, eu que faço. Porque não é, de forma alguma, para isso que Deus nos colocou como líderes. Mas Deus nos chama como líderes para servir. Como nós falamos no domingo passado, isso deve ficar bem claro, né? Aquele que lidera é aquele que mais serve, é o que tem maior preparo e está preparado para servir a todos. Não é isso? Como nós vimos aqui no texto que a Mônica leu, Jesus lavando ali os pés dos discípulos. Olha, ele que era o maior líder, e que é o maior líder, estava ali nessa demonstração de humildade, de simplicidade, junto com os seus liderados. Ora, diante de um exemplo desse, quem é agora que não vai sair lavando o pé de todo mundo? Como Pedro, né, falando com Jesus naquele dia, Senhor, eu não vou deixar que o Senhor lave o meu pé não, né? Eu tenho que lavar o seu. Se você não deixar, você não tem parte comigo. Senhor, lava o meu corpo todo, né? Lava o meu corpo todo, que eu quero ter parte com o Senhor. Então, o líder, ele não pode jamais, né, diante das situações da sua vida, seja qual ela for, né, por muito sofrimento ou por pouco, quando ele alcança a posição, ele não deve usar dessa posição para levar a forra ou para qualquer outra coisa que seja do seu próprio interesse, mas tão somente para conduzir os seus liderados e para ser exemplo. Bom, o nosso próximo líder, quem que é? Quem que é esse aí? Moisés, né? Moisés. Tem alguns textos bíblicos aí, cadê a Bíblia na mão de todo mundo? Igual domingo passado, né? Quem achar primeiro leia, né? E os desenhos também, quem descobrir quem é o desenho vai ganhar ponto, hein? Tá? Então vamos ver aqui. O nosso líder Moisés. Moisés. Algumas qualidades da liderança, então, de Moisés, que nós temos que puxar para a nossa vida. Mansidão e humildade. Números 12, versículo 3. Muito manso, mais do que todos os homens que haviam na face da terra. A terra não era pequenininha assim, não. A terra tinha esse mesmo tamanho, não tinha essa mesma quantidade de gente, né? Mas tinha muita gente na terra já. Era o mais manso de todos. Gente, Deus chamou o homem mais manso. Talvez as pessoas olhassem para Moisés e pensassem, não, mas esse bobo aí, né, o mineiro falaria assim, né? Gente, lá no Nordeste não pode chamar os outros de bobo, não. Que é um xingamento, né? Agora aqui em Minas, não, né? Isso é bobo demais, né? Esse bobo aí que vai liderar, né? Porque ele era muito manso. Como que uma pessoa tão mansa vai liderar uma tão grande nação? E ele se sentiu incapacitado justamente por isso, mas eu não sei nem falar. Se for chegar para falar com uma turminha lá da minha família, eu às vezes fico com vergonha, né? Como que eu vou liderar essa tão grande nação? Mas ele era um homem manso. E é uma característica interessante de um líder. Um líder não precisa esbravejar, não precisa ser um sanguíneo, mas ele pode conquistar todas as coisas com mansidão. Moisés, um líder de profunda intimidade com Deus. Números 12, 8, Deuteronômio 34, 10, debate bíblico. Boca a boca falava com Deus. Meu Deus do céu, que experiência maravilhosa. Agora, não precisa ser diferente hoje, não. Um líder que busca a Deus em oração, nas madrugadas, ele vai escutar claramente aquilo que Deus está querendo que ele faça com os seus liderados. É a busca do líder por uma liderança perfeita diante de Deus. Senhor, para onde o Senhor quer que eu leve este povo? Senhor, para onde o Senhor quer que eu leve minha família? Senhor, para onde o Senhor quer que eu leve aquele grupinho de trabalho meu lá da empresa? Deus vai te falar. Conduza-os para a salvação, primeiramente. Conduza-os para perto de mim. Aí dali para frente, você vai continuar conduzindo diante daquilo que Deus vai então mostrando. Próximo texto.
Deus conheceu face a face a Moisés. E Ele continua conhecendo líderes ainda hoje, chamando líderes, capacitando líderes e andando com líderes. Opa, acho que apertei com força demais aqui. Volta, volta. Agora já sabe quem é, agora não vale, né? Moisés era fiel. Números 12, 7, voltando lá. Hebreus 3, 2 e 5, ou 2 a 5. Amém. Moisés, um homem fiel. Meus irmãos, é inaceitável um cristão que não seja fiel, um líder cristão que não seja fiel, que não haja com fidelidade diante de Deus e diante das pessoas, não só diante dos seus liderados, mas as pessoas têm que nos enxergar dessa forma. Próximo, o Hebreus 3. Amém, glória a Deus por isso. Olha só, lá no livro de Hebreus, o escritor de Hebreus dando testemunho da fidelidade de Moisés em toda a sua casa, né, a casa de Israel, andou em fidelidade, Deus o abençoou por isso. Em todos os nossos atos, em tudo aquilo que fizermos, andando em fidelidade, Deus nos abençoa hoje também, obviamente. Quer seja líder de um grande povo, quer seja líder de uma casa, líder fiel do Senhor, né, andando com a sua família. Então, nós podemos aprender com Moisés, então, um grande líder na presença de Deus, com mansidão, humildade, intimidade com Deus, fidelidade, né? Esse próximo mocinho aí, agora eu já mostrei quem que é lá, é o nosso amigo Davi. O que nós podemos aprender também com a liderança de Davi? Grandes coisas. Primeiramente, vamos ver aqui algumas características de Davi. Bom, o que sabemos sobre esse líder? Ele era primeiramente um simples pastorzinho de ovelhas, ruivo, o mais novinho dos filhos da casa de Jessé. 1 Samuel 16, depois vamos lá, 16 de 11 a 12, 16, 13, 17, 49, 20, 17. Vamos ver essas características, ou essas passagens aí da vida de Davi, para a gente conhecer um pouco mais sobre ele e ver como que Deus o usou. Obviamente que poderíamos estender aqui uma grande lista, né, de acontecimentos interessantes na vida de Davi. 1 Samuel 16, 11 e 12. Que é menininho lá, né? Agora é interessante como que Deus faz as coisas, né? O Jessé chamou lá aqueles parrudão lá, né? Aqueles bonitão lá, aqueles homão lá, fortão e tal, né? Os homem fortão assim, ó, grandão, chamou lá, né? Amém. Ah, mas não são esses não. Tem faltando mais algum aí. Aí chama, ainda falta um lá que está lá no campo tomando conta das ovelhas lá, tocando a harpinha dele lá. Bobinho lá. Não, chama lá aquele lá. Chamou lá Davi. É esse que Deus mandou ungir, né? Esse aí que vai ser o rei de Israel. Um grande líder. Mas esse menino aqui, é esse menino mesmo, né? É ele que eu quero educar para isso. É ele que eu quero que seja, então, que conduza o meu povo. Aí 1 Samuel 16, 13.
Glória a Deus, né? Então, naquele momento ali da unção, o Espírito do Senhor tomou conta de Davi. Ora, sem isso aí também, Davi não seria grande líder, né? Qual é a diferença que tem de Davi para nós hoje? A não ser que você ache que você não tem o Espírito Santo de Deus para ser um líder, como eu disse, né, de pequeno grupo, da sua casa, ou de um grande grupo, de uma igreja grande, de um local grande. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E Ele nos capacita, Ele nos direciona, Ele que nos dá um norte da liderança que nós temos que ter, nós temos que empenhar. Então, Davi, com todas as características que ele já possuía, né, Deus então o capacitou agora com essa unção com o Espírito Santo. E foi quem matou Golias, 17:49. Olha só, nesse momento ele já era ungido de Deus, né? O profeta já tinha ido lá e já tinha, né, ministrado sobre a vida dele, já tinha o Espírito Santo de Deus. Então, quando ele viu aquele gigante, toda aquela blasfêmia que estava saindo da boca daquele gigante, daquele povo filisteu, ele não se conformou com aquilo. Na verdade, o Espírito que estava em Davi se indignou e o capacitou para aquele momento. Assim também acontece com a liderança de qualquer um. Diante dos grandes problemas, nós temos que saber que há um Espírito em nós que nos capacita. E jamais, voltando a dizer, esse Espírito não é para nos engrandecer. Convém que ele cresça e que diminuamos nós, né? Como disse João Batista. Então é dessa forma, Deus o capacitou para aquele momento ali, ele mostrar o poder de Deus na vida dele e mostrar para uma nação inteira quem Deus estava preparando para a liderança. Porque eles iriam lembrar, não, este aí matou um gigante que estava, né, profanando toda a nação de Israel, diante dos exércitos de Israel, ele enfrentou e matou. Deus preparando Davi. E 1 Samuel 20:17, vamos ver ali a experiência que ele teve com Jonatas. Um líder tem que ter amigos. Amigos com quem ele possa contar. E nós sabemos dessa história, uma história bonita, uma história de confidências. Um líder ele tem que saber que ele precisa de alguém para desabafar, para contar os seus problemas. E às vezes, meus queridos, isso acontece muito com a igreja, por exemplo, que tem um único pastor, né? A maioria dela, graças a Deus, essa igreja aqui é banhada, né, com pastores, né, e que conversam uns com os outros, aconselham uns com os outros, tem uma liderança abençoada por Deus. Mas muitas vezes um pastor ele se sente sozinho, né, porque não tem com quem desabafar e contar os seus próprios problemas, expor as suas dificuldades, expor até mesmo, né, algum entrave que ele está tendo na vida e pedir oração pelos seus próprios problemas. E nós temos que enxergar os nossos líderes também como pessoas que são necessitadas de oração, necessitadas, né, de uma força, de uma ajuda. E Davi tinha neste amigo Jonatas alguém que ele podia contar, que ele podia confiar, embora fosse filho, né, que se levantou, né, como um grande inimigo de Davi, também um ungido de Deus, como o próprio Davi dizia, e não podia feri-lo. Bom, um líder segundo o coração de Deus. Davi então começa a experimentar algumas coisas. 1 Samuel 13:14, Saul não executou bem a sua liderança e foi substituído. Vamos ver o que diz aí de Saul.
Primeiro, antes disso aí, Deus estava liderando o seu povo através dos profetas, através de Moisés, depois através de Josué. Deus estava liderando, Deus se levantou como líder do seu povo. Ah, mas nós queremos um homem que vá diante de nós e que nos conduza para a guerra, que nos faça entrar na guerra, sair na guerra. Queremos a presença física de um homem, rejeitando a liderança de Deus. Deus então elege um homem, Saul, que se desviou da presença de Deus totalmente. Poderia ter sido um grande governo, poderia ter sido, abençoado por Deus em sua liderança, mas ele não o quis. Veja bem, meus irmãos, que na nossa liderança cristã, a submissão a Deus, o cumprimento dos propósitos de Deus vão nos conduzir num caminho de melhor excelência, de nos sentirmos e de nos vermos aprovados pelo Senhor. Isso não aconteceu na vida de Saul. Ele então perdeu este cargo de líder na presença do Senhor, e Deus então elegeu, ele fala, elegi um outro para te substituir. E lá no livro de Atos, no capítulo 13, 22, diz de Davi, homem segundo o coração de Deus. Elegi um homem segundo o meu coração para substituir você, Saul. Que sejamos todos também homens e mulheres segundo o coração de Deus, não para substituir alguém, para tomar o cargo de alguém, para ser melhor do que alguém, não, tão somente para fazer a vontade de Deus e sermos servos uns dos outros, que Deus nos eleja cada dia para servirmos uns aos outros em amor, né? Então, vai. 5 aspectos, então, de uma boa liderança, segundo aquilo que nós aprendemos de Davi. Davi delegava funções. Vamos ver aí, então, em 2 Samuel 18, 1, 2, a primeira parte do versículo 2. Olha, um líder que não sabe delegar funções, ele também está fadado a uma não tão boa liderança, mas ele precisa descobrir todas as características dos seus liderados, a capacidade dos seus liderados, capacitar os seus liderados, como vimos na semana passada, e distribuir tarefas. O líder jamais pode ser centralizador. Não, tudo sou eu que sei, eu que faço melhor, eu que sei fazer, eu que posso fazer, você não sabe fazer nada, só eu que sei. Não dá certo. Ele tem então que identificar as pessoas e distribuir as funções. Vamos ver como fez Davi então. Vamos? Contou Davi o povo que tinha consigo após sobre eles, capitões de 1000 e capitões de 100. E Davi enviou o povo com Deus sobre o comandado de Joabe, e o Deus sobre a de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outros deuses sobre o de Atai e Gera. E disse ao rei, ao povo, eu também sairei convosco. Amém. Veja bem, então ele identificou aqui alguns capitães, e olha, você vai sair com um terço, você vai sair com um terço, são estratégias de liderança, e ali eles estavam preparando para a guerra, né? Eu servi exército em Belo Horizonte, no 12º Batalhão de Infantaria. Lá nós éramos divididos em 3 companhias de fuzilaria e uma companhia de apoio que ia com equipamento pesado. Eu era da 3ª companhia de fuzileiros, né? E eu comandava um pelotão dentro da minha... Cada companhia tinha mais 3 pelotões. Eu comandava um pelotão de fuzileiros. E tudo era muito bem, assim, as estratégias muito bem traçadas quando a gente ia para uma guerra simulada, o que cada pelotão ia fazer, o que cada grupo iria fazer, o que cada companhia ia fazer, né? E as estratégias eram traçadas antes disso, porque eram líderes que estavam ali, sabia que do outro lado também tinha líderes com outras estratégias, descobria as estratégias uns dos outros, e assim estava Davi ali, como que ele sozinho ia liderar ali um exército aí de 30, 40 mil pessoas, como eram as guerras naquela época, aquela multidão, e iam se confundir, iam se embaralhar todos, e iam perder a guerra. Mas ele fez ali as suas estratégias, você vai com um canto com um, você vai com um canto. E assim também,
A nossa igreja é dessa forma, são departamentos, né, trabalho com os homens, trabalho com os jovens, trabalho com os adolescentes, cada um com a sua liderança, cada um com a sua capacitação de liderar aquele grupo, aquele, né? E estrategicamente Deus então vai abençoando e a igreja vai crescendo dentro de cada função, dentro de cada departamento, porque Deus assim o conduziu, né? E hoje em dia nós temos visto aí igrejas enormes, que todo mundo reúne, tem aquele cultão, depois todo mundo vai embora para casa. Depois volta, todo mundo reúne, tem aquele cultão, vai embora para casa. Sem ter ali, isso que nós estamos tendo aqui, um crescimento numa escola bíblica dominical, sem ter um crescimento num grupo pequeno, sem ter um crescimento, né, de estar aqui conversando com o pastor quando há necessidade, mas só vai ali e recebe aquela palavra daquele cultão, onde tem ali 3, 4, 5, 10 mil, 20 mil pessoas, depois vão embora para casa e voltam, se quiser, ninguém se conhece, ninguém se relaciona, né, vão ali buscando alguma coisa. Não, que Deus os abençoe, que Deus os abençoe, amém, e que possamos crescer mais na unidade, na graça do Senhor, né, num propósito que Deus tem nos colocado. Delegar funções, então, é descobrir as pessoas, saber onde cada um age, né? Tem pessoas que trabalham com crianças, tem pessoas que trabalham com jovens, né? Agora, tem uns que trabalham onde quiser colocar, coloca, né? Tem uns que têm mais facilidade. Para trabalhar com criança, veste de palhaço, igual o pastor Elcimar, né? Trabalhar com criança, vai trabalhar com criança, e veste lá aquela roupa, e faz lá, né? Graças a Deus por isso, Deus ungiu para tudo, né? Cadê o pastor? Ele estava aqui, cadê? Não está aqui. Ah, está lá. Vamos trabalhar com adolescente, vamos trabalhar com adolescente, Graças a Deus por isso, né? Deus capacita, Deus unge. Amém. Vamos ver aqui, depois de delegar funções, conta com pessoas experientes. Aí, olha aí, no texto que nós vimos aí, tinha Joabe, tinha Abisai, tinha Geteu. Olha, um líder, ele sabe identificar as pessoas e sabe os grupos que ele vai, então, colocar para as pessoas liderarem, a da capacitação e da capacidade de cada um. Ele, então, vai identificar essas pessoas e conta com pessoas experientes. Ele tem que contar com pessoas experientes. E quer estar presente. Nesse mesmo texto aí, no finalzinho, ele fala: e eu também vou junto com vocês. Eu não vou ficar só aqui no escritório, aqui, né, com ar-condicionado direitinho, e vocês estão lá na rua sofrendo, não. Não, lá no campo de batalha, eu vou com vocês também. Eu quero estar lá na frente da batalha, eu quero estar lá junto com vocês. Aí, ouve os seus colaboradores. Logo em seguida, no 3 e 4, 18, 3 e 4, alguém chamou a atenção de Davi. Olha, o negócio não pode ser tão desse jeito, não. Dá uma freadinha aí, né? Vamos ver o que eles falam com Davi aí. Vamos? Porém, o povo disse: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não porão coração em nós. E ainda que metade de nós morra, não porão coração em nós. Porque ainda, tais como nós somos, ajuntarás 10.000. Melhor será, pois, que da cidade nos sirvas de socorro. Olha só. Então Davi lhes disse: que bem parecer a vossos olhos, farei. E o rei se pôs à fora da porta, e todo o povo saiu em centenas e em milhares. Ele estava todo animadão, né? Não, animadão não, animadinho, que ele é pequenininho. Estava todo animadinho, né? Ah, não, eu vou na frente da batalha também, lá vamos derrubar os inimigos. Não, Davi, não é melhor você ir com a gente, não. Fica lá na cidade, porque de lá você pode nos dar suporte melhor. Porque se você estiver com a gente, né, é mais uma preocupação que nós vamos ter lá de defender o rei, porque quando matava o rei, aí ganhava a batalha, né? Se você estiver lá, vai ser mais fácil, né? Não perder mais homens te protegendo do que na frente da batalha. Então não vai com a gente não, fica lá na cidade, e de lá você vai poder administrar melhor a guerra, ver as estratégias, receber aqueles que estão voltando, mandar mais pessoas, fica quietinho lá. Aí o que ele poderia fazer aqui? Não, eu é que sei liderar o meu exército, né? Eu vou,
quero estar lá com vocês. Mas ele teve a humildade nesse momento de reconhecer que ele estava ali com toda a euforia. Vou ouvir vocês. Isso é uma boa, um bom questionamento que vocês tiveram, e eu vou acatar essa sugestão de vocês. Vejam bem, meus irmãos, que o líder ele tem seus ouvidos atentos, abertos àquilo que os seus liderados estão tentando, né, promover e fazer com que ele ande num caminho certo também. Obviamente que não é tudo que ele deve ouvir, porque existe muito espírito contrário aí, querendo, na verdade, nos levar para a ruína. Então, nós temos que ter discernimento daquilo que está correto, daquilo que nós podemos realmente ouvir e acatar. Tá? Então, não é tudo. Mas, nesse momento aí, ele pôde ter esta humildade de ouvir os seus colaboradores e de mudar aí a estratégia. Versículo 18, 3b. Leiam só a parte B. Só lá no finalzinho. Isso. É no 3b, 18, 3b. É isso mesmo? É um texto aí que tem que falar que o povo tinha em grande estima. O povo tinha em grande estima, tinha em grande consideração aquele servo do Senhor, aquele homem que se levantou para liderar. E isso é muito importante também para um líder saber que os seus liderados o têm em grande estima. Isso impulsiona a liderança. E isso faz o dar gás para conduzir, para continuar conduzindo o seu povo naquela direção. E quando algumas pessoas se levantam de forma contrária, o líder então tem que sentar e chamar e conversar. Olha, por quê? O que está acontecendo? Né? O que está havendo? Como é que está o seu coração? E começar a ministrar então sobre o coração da pessoa e ver, talvez ali até alguma visão, né, diferente que possa estar acontecendo junto aos seus liderados. Mas o certo aqui é que o povo o tinha em grande estima. Isso para um líder é extremamente importante. E este aí, quem que é? Quem? Ah, isso, mãe, é Saulo. Até aqui ele era Saulo, né? Ele era Saulo. Este aqui, então, é o nosso Saulo. Bom, Paulo, o modelo inspirado, ou inspirador de liderança cristã. Primeiro, uma liderança que produziu frutos eternos. Atos 15, versículo 22. Uma liderança que produziu novos líderes. Primeiramente, lá no primeiro tópico ali, vai abrindo aí em 15, 22, uma liderança que produziu frutos eternos. Saulo, ou Paulo, ele é um evangelista nato, né, um missionário. E onde quer que ele estivesse, a intenção dele era pregar o evangelho e era montar ali uma igreja e colocava um líder naquela igreja. Ele ia para outra cidade, pregava, ficava ali 2, 3 semanas, 2 anos, ali, então acontecia ali conversões e formava ali uma igreja e colocava um líder naquela igreja. E assim ele foi pregando a palavra de Deus e foi colocando líderes nas igrejas, nos grupos pequenos que iriam se levantando e fazendo com que então a palavra crescesse, né, e o reino de Deus fosse fortalecido e produzindo frutos eternos. No meio cristão, toda a nossa liderança serve para produzir frutos eternos, quer seja em conversão, né, transformação na vida das pessoas, quer seja também de bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos que nós vamos promover na vida das pessoas a quem nós lideramos, as palavras, né, as ações, as atitudes, tudo isso produz não fruto apenas para esta vida, mas para outra vida também. E isso deve ser muito presente na nossa vida, no nosso dia a dia, onde quer que estejamos, que a nossa vida produza frutos eternos na vida das pessoas. Quando eu cheguei em Patinga, eu lido muito com a zona rural, e eu andava muito com um rapaz da Emater. E eu estava trabalhando também, prestando um serviço para a prefeitura, então eu pegava o carro da prefeitura, e ele vinha no meu carro, e o rapaz xingava demais, tudo era xingava. Aí um dia eu parei o carro, estava descendo da zona rural de Patinga, eu parei o carro, olha,
a partir de hoje, se você quiser andar dentro desse carro comigo, você vai parar de xingar. Então, você vai descer do carro agora, que eu não estou aguentando mais ouvir tanto xingamento. Ah, não, Daniel, tá, porque ele já sabia quem eu era, já me conhecia. Né? Não, Daniel, não, tudo bem, tá, vou parar, eu tenho que parar mesmo e tal. Mas o cara xingava assim, de graça, né? Qualquer coisinha estava irritado e xingava, palavrão mesmo. Né? Aí, pronto, aí nós fomos caminhando junto, e glória a Deus, se converteu, né? E hoje está servindo ao Senhor. Por quê? Nós temos que saber que a nossa vida, onde quer que ela esteja, onde estejamos, nós temos que produzir frutos eternos. E mesmo que sendo liderando uma única pessoa, estava ali liderando uma única pessoa, tá? Mas eu tenho que mostrar para ele que a minha vida produz fruto eterno. Tá? Pois bem, cadê? Atos 15, 22. Olha só, várias pessoas, vários líderes, e cada um depois sendo designado para liderar várias igrejas, levantando líderes, fazendo líderes, tá? Para continuar o trabalho. Uma liderança que não sofreu o processo de deteriorização. Até hoje o apóstolo Paulo, então, é falado como um grande pregador, um grande evangelista, um grande missionário, um grande líder. É lógico que, vendo as histórias, Deus não poupou das desavenças que ele teve com alguns dos seus amigos, né? Está lá escrito na Bíblia, né? Não poupou também depois de concertos que ele fez, tá? Está lá tudo lá escrito, mas não se deteriorou, né? Assim também deve ser a nossa liderança ou a nossa vida cristã. Hoje, quando estivermos vivos e depois, e não só lá na beira, né, do caixão, lá, né, que ele era tão bonzinho, às vezes fala uma mentira, né, só que está na beira, era tão bonzinho, era isso, às vezes não era tão assim nada. Né? A gente fica falando mentira ali. Mas nós temos que falar, de fazer com que as palavras que as pessoas falam de nós, quando estivermos ali, né, já mais na glória, né, na glória do que aqui, né, as pessoas falem a verdade da nossa vida, falam o que é certo da nossa vida. Tá? Pois bem, uma liderança que não morreu com a morte do líder. Paulo morreu e todas as igrejas onde ele plantou o evangelho, estavam então continuando com o evangelho. Lógico que depois lá no livro do Apocalipse, Deus chama a atenção de uma igreja, mas as igrejas estavam ali em funcionamento. Tá? E assim também deve ser a nossa vida, tá? Dando sucessão àquilo que nós lideramos. E este aí, quem que é? Ah, sim. Aí pronto, né? Não tem como falar nada de negativo desse líder aí, porque é por ele que trabalhamos, e ele nos deu exemplo. O único líder que nunca errou. Os outros, né, os demais, são cheios de erros e acertos. Misericórdia, sempre pedindo misericórdia a Deus diante dos nossos erros, e misericórdia para nos levar a acertar mais. Mas este aí, né, na liderança dele, nunca teve erro. Jesus escolheu bem a sua equipe de trabalho. Obviamente que ele sabia tudo aquilo que deveria acontecer, então teve que escolher também um Judas. E estava ali Judas, né, o tesoureiro do grupo, um ladrão, tesoureiro do grupo. Né? Jesus era estratégia demais, né? Porque você quer que... já aconteceu alguns fatos, não me lembro, né, como que aconteceu, mas você quer que uma coisa seja guardada, né? Peça o bandido para guardar ali para você. Não, eu confio em você, eu vou deixar isso aqui na sua mão. Quando eu voltar, quero que você te encontrasse. Ele não vai deixar ninguém, porque todo mundo respeita ele, não vai deixar ninguém pôr a mão naquele negócio lá, né? Que você confiou nele, aí vai se sentir todo empoderado, né? Aí você chega, o negócio está lá, né? Bem guardado. E assim,
Jesus então chamou toda a sua equipe. Que equipe bem estratégica e bem eclética, né? Pessoas iletrados, né? Analfabetos, mas pessoas também de cultura excelente, né? Como o Dr. Lucas, né? Como o Mateus também, que sabia ali dos números, né? Um coletor. Então, pessoas assim, das mais diversas classes sociais e entendimentos e culturas diferentes. Um grupo de 12 pessoas bem diversificadas, né? E assim é a igreja. Não é assim a igreja, irmãos? E todos olhando para o mesmo objetivo, fazendo com que o trabalho seja executado, né? E não existe, né, desde o menorzinho até o grandão, não existe menorzinho até o grandão, todos são iguais, até os que lideram e os que são liderados diante de Deus e diante da igreja, todos são iguais, cada um com a sua capacitação, cada um com o seu jeito de ser, todos nós correndo para o mesmo objetivo, correndo para o mesmo alvo, sendo liderados por alguém que Deus colocou como líder, tá? E toda a igreja ajudando. Assim foi a equipe de Jesus. E tinha que ter um Judas, por quê? Porque a Escritura sabia que tinha que ter um Judas. As profecias sabiam disso. Ai daquele, mas tinha que acontecer. Jesus delegava, então, a autoridade, né? Olha, aí depois chegou aquele momento, olha, vão de 2 a 2 e onde vocês forem, né, vocês vão ministrar dessa e dessa forma, e depois eles voltaram todo alegres, né? Ah, Senhor, em teu nome os espíritos, né, saíam correndo, e os enfermos, foi uma bacana demais da conta, né? Olha, que bom que vocês estão alegres por isso, mas sejam mais alegres por terem seus nomes escritos no livro da vida, não se esqueçam disso. E nós nunca podemos esquecer disso também. Seja qualquer coisa que fizermos na liderança ou na igreja, o mais importante é ter essa consciência de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus se comunicava bem. Ele era muito tranquilo naquilo que ele falava, né? Ele comunicava tão bem que as parábolas que ele contava era para que alguns pudessem entender e outros não. Né? Olha, isso eu contei dessa forma porque os filhos das trevas eu não quero que entendam agora, mas vocês eu quero que passem a entender, e é dessa forma. Saber se comunicar, como ninguém ele sabia. Jesus dava ênfase ao trabalho, à produção e à meta. As parábolas dele que ele contava eram assim, olha, eis que um fazendeiro saiu, né, e delegou, um vai fazer isso, outro vai fazer isso, e quando eu voltar, eu quero que me entregue mais do que isso. Então, delegava ali as atividades e cobrava os resultados. E nós sabemos que a nossa vida cristã também é assim, a nossa liderança cristã também é assim, né? Se Deus colocou algo na nossa mão, é para que aquilo cresça, e quando eu for apresentar diante de Deus, olha, Senhor, o Senhor me entregou uma igreja com 8 pessoas, hoje tem uma aqui, com 8.000, amém? Glória a Deus por isso, Deus quer isso. Senhor, o Senhor me entregou uma classe de adolescentes, com tantos adolescentes, e dessa forma, hoje, né, no final do ano, a classe está desse jeito, olha, os adolescentes cresceram nisso, né? O Senhor me entregou uma classe de jovens dessa forma, hoje a classe seja onde quer que for, nós temos que fazer com que o nosso trabalho seja um trabalho eficiente, né, produzindo e tendo metas e resultados. Jesus dava ênfase também aos recursos humanos. E aí nós já sabemos, né, que ele jamais despediu a multidão com fome, ele deu pão para, né, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios, aquele resultado bacana também que ele ministrava na vida das pessoas. E dava atenção às pessoas, né, aquele que ele ia passando, Jesus tem misericórdia de mim, não chama Jesus não, ele está ocupado. Jesus então ia lá e atendia a pessoa que estava clamando por ele. Ele sabia então ouvir cada um no meio de uma multidão. Um clamava ali, ele sabia, ele ia lá e atendia aquela pessoa. Então saber também, né, dar ênfase, né, mostrar ali a
a sua compaixão ou a sua empatia, né, pelos seus liderados. Jesus organizava o seu trabalho, né, dividindo as pessoas, dividindo ali na relva. Olha, separa ali de 50 e 50 para distribuir o pão. Olha, vão de 2 em 2. Né, tudo, então, muito bem organizado o trabalho dele. Jesus planejava as suas atividades, tudo. Olha, vamos para o outro lado do barco, vão entrar no barco e vão para o outro lado. Eu vou ficar aqui, eu vou ali orar. Tudo, então, bem planejado. E devemos aprender todas essas coisas com Jesus. Como líder, ainda ele delegou a missão de espalhar a mensagem da salvação por todo o mundo. Delegou esta atividade para todos. Todos nós estamos debaixo dessa responsabilidade como liderados de Jesus. Inovou, rompeu as tradições religiosas da época, ensinou ao ar livre, concedeu perdão a prostitutas e cobradores de impostos, curou no sábado. Obviamente que ele sabia o que estava fazendo, tudo dentro ali daquilo que era capaz diante de Deus. Ele inovou. E assim também a nossa liderança deve inovar, tudo dentro dessa palavra aqui, obviamente. Tudo que estiver aqui dentro, nós podemos então inovar para ensinar, para fazer crescer e para renovar a igreja dentro dessa palavra. Tá? Motivou, enviou o seu Espírito para que os seus discípulos saíssem das casas e esconderijos. Foi exemplo de conduta em todas as áreas humanas. Motivação era com ele mesmo, né? Motivando os seus discípulos a crescer. Planejou, deu ordens específicas, amai-vos uns aos outros. E escolheu 12 homens para a liderança, treinando-os durante 3 anos. E mesmo assim, durante esses 3 anos, um ainda se desviou e deu no que deu. Né? E isso também acontece nas lideranças. Sempre vai ter, infelizmente, né, aqueles que se rebelam, aqueles que, né, não concordam, mas faz parte dos grupos e das cabeças das pessoas dessa forma. Bom, volta para mim aí. Apertei demais aqui. Está vindo, não? Bom, então tudo isso nós aprendemos no seio da igreja. Fui eu não? Bom, e aprendemos a liderar, aprendendo a ser cristão. Então, como eu disse desde o domingo passado, ser líder nada mais é do que ser cristão. É absorver os ensinamentos de Jesus e aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Hoje também, nunca e não é diferente, não pode ser diferente daquilo que aconteceu com os líderes, né? Tanto na época de Jesus, ou antes disso, no Velho Testamento, na época de Jesus, nos séculos mais recentes, na Idade Média, o quanto que a igreja de Jesus sofreu na Idade Média, e, infelizmente, não é diferente de hoje. Então, a pergunta, aí ó, isso. Como esses líderes venceram? Eles venceram através da fé. Eles venceram através da comunhão com Deus. Eles venceram através de uma busca constante, da humildade, da perseverança, da paciência, da integridade e do amor. São características assim que, como eu tenho dito, não são só de líderes, são de cristãos. Cristãos, nós temos que carregar isso, mas o líder ainda mais. O líder, ele jamais pode dar ao luxo de retroceder, mas ele tem que perseverar. Ele não pode explodir, mas ele tem que ter paciência. Ele não pode fazer as coisas de qualquer forma, ele tem que ter integridade, e ele tem que ter fé e comunhão com Deus, como nós vimos aqui. O que acontecia com Moisés, tem que acontecer hoje também.
conhecer Deus verdadeiramente, buscar o Senhor verdadeiramente a cada instante da nossa vida, para exercermos assim uma vida cristã e uma liderança cheia de amor, de fé, de comunhão com Deus. Pois bem, e nós? E você? E eu? Eu escolhi esse texto aqui, que eu gosto demais deste texto, embora ele me doa muito. Que direi mais? Faltar-me-ia tempo contando com Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas. Olha, poderia ficar aqui tantos e tantos dias falando de liderança, né, de homens, né, e mulheres liderando na palavra de Deus, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a promessa, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Isso é um exercício pleno da liderança cristã. Se a nossa vida estiver muito acomodada, lembre-se que Jesus falou que nós teríamos aflições. Lembra-se que a palavra está dizendo o seguinte: aquele que quer viver piamente a palavra, o líder que quer viver piamente, com toda a integridade, a liderança cristã, ou seja, aquilo que Deus colocou e ministrou no seu coração para os seus liderados. E aquilo que Deus colocou no meu coração como servo de Deus, como cristão, como crente em Cristo, se eu quiser viver piamente, verdadeiramente isso, não tem como. Eu sofro perseguições. Então, isso me diz que eu não posso andar muito conformado com aquilo que acontece no meu trabalho, que eu vejo. Eu tenho que, lógico, com muita sabedoria e com muita unção de Deus, eu tenho que falar. Eu tenho que expor ali o que a palavra fala, o que Deus fala sobre aquilo. Dentro da minha casa, junto com os meus familiares, eu tenho que, com toda a sabedoria de Deus, humildade e com muita mansidão e amor, falar o que a palavra diz, o que é verdadeiro, o que tem que ser falado. Eu sempre faço um link deste texto aí com aquilo que está escrito. Veja bem, o que essas pessoas aqui passaram e não passaram, o que estão passando hoje. Hoje, mais de 1 milhão de líderes cristãos, mais de 1 milhão de irmãos nossos estão sofrendo isso aí, isso que está aí. E nós aqui temos toda a liberdade de sermos líderes da nossa casa, de sermos líderes no nosso trabalho, de sermos líderes cristãos verdadeiros, e não exercemos esse direito que Deus nos dá. E esse direito que a nossa Constituição nos outorga, que as nossas leis nos outorgam, e abrimos mão de sermos líderes cristãos, no meu trabalho, na minha escola, na minha casa e onde quer que eu esteja, abrimos mão disso, dessa preciosidade. Encarne em você a liderança de Jesus. Ele quer que você tenha poder e autoridade para exercer uma liderança cristã, onde quer que você esteja, mesmo que aconteça isso que aconteceu aqui, e o que está acontecendo hoje. Eu trouxe umas imagens aqui, não é só para impactar, não. Isso acontece hoje com pessoas que Deus tem chamado. E nós estamos aqui. Né? Então, desde Sansão, como falou no texto, né? Sansão, Gideão, né?
E Estevão, que está ali, Pedro, que foi pregado daquela forma, os nossos irmãos que estão sendo mortos hoje, as nossas irmãs que estão sendo mortos hoje, líderes que se levantam no mundo inteiro, em países totalmente fechados para o Evangelho, como a Coreia do Norte, que tem como Deus um presidente que morreu em 1992 e não conhece nada do mundo. Lá eles têm se levantado como líderes e tem acontecido isso aí. Então, olha só o link que eu faço dessa passagem, só para encerrar. Já estamos encerrando. O link que eu faço é daquilo que está lá em Apocalipse, capítulo 6. E abriu o 5º selo. Chega em casa e leia no 5º selo. O que aconteceu com o 5º selo? Abriu o 5º selo e eis que estava debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por causa da palavra e do amor que deram. E clamavam em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor. E até quando, Senhor, não julgarás o sangue daqueles que morreram, né, por causa da palavra? E foi-lhe dito a cada um, que aguardasse um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, os seus conservos, que morreram como eles morreram, cortados ao meio, cerrados, pendurados e tudo mais. Parece que Deus está acelerando esse processo, pastor. Muitos cristãos, hoje, neste momento que nós estamos aqui nessa maravilha, nessa escola bíblica dominical, muitos líderes nossos estão morrendo, por quê? Por defenderem a sua fé em Deus. Nós temos toda a liberdade do mundo aqui no nosso país, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa escola, no nosso trabalho. Exerça a sua liderança cristã como Deus quer que você exerça, como cristão, como crente em Cristo Jesus. E certamente você terá muita vitória. E se não for aqui, será depois. Tá? Que Deus então nos abençoe e nos faça refletir cada dia sobre a vida que nós temos levado. Tá? Amém. Deus abençoe. Pastor. Graça e paz, queridos. Tenho certeza que você foi inspirado e desafiado nessa manhã através desse rico estudo. Que você possa realmente sentir no seu coração a responsabilidade, o compromisso de ser um líder, aonde o Senhor te colocar para servir, porque o Daniel colocou muito bem aqui, liderança é capacitação para servir, o modelo de Jesus é uma liderança serva, uma liderança que serve, então que você, aonde estiver, possa ser usado como instrumento do Senhor. Mesmo sentado, vamos orar neste propósito? Você ouviu, você foi nessa manhã alimentado pela palavra de Deus, mas todo esse alimento deve gerar em você mudança, transformação, despertamento. No seu dia a dia, você precisa aplicar esses princípios que você aprendeu aqui. E ter disposição, inclusive, para sofrer pelo Evangelho. Ter uma liderança não como status, mas como oportunidade de honrar o nome do Senhor no seu caráter, na sua vida. Então, ore neste momento. Se você identifica algum desafio de Deus na sua vida, se o Senhor está te colocando diante de alguma situação talvez difícil, mas que Ele tem te colocado, Ele irá te capacitar e Ele te dá a oportunidade, então, de crescer e avançar. Senhor, te louvamos. Nessa manhã, glorificamos ao Senhor pela palavra do Senhor que chegou ao nosso coração. Obrigado por essa oportunidade, pela liberdade que nós temos no serviço ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos também ser trabalhados por Ti para sermos instrumentos afiados para o Teu serviço, para a Tua obra. Senhor, nós pedimos que desafie cada um dos Teus filhos que aqui estão, para que possam viver agradando ao Senhor, servindo, Deus, para que o Teu reino possa ser expandido. Nós não temos a expectativa de fazer nada para que sejamos vistos ou reconhecidos. O nosso propósito é como João Batista, Deus, que o Senhor cresça, que nós venhamos diminuir. O Senhor é o noivo, o dono da igreja, aquele que morreu pelo seu povo, e nós somos apenas os teus servos, seguidores, amigos do noivo, e queremos anunciar o teu reino. Capacita-nos a cada dia, desperta-nos a cada dia,
nós queremos glorificar o Teu nome. É a nossa oração, Pai, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Queridos, antes de encerrarmos, temos ainda alguns avisos, e antes dos avisos eu quero dizer que estava com saudade dos irmãos, algumas semanas aí de férias, apesar de não ter viajado, aproveitei para organizar algumas coisas, e foi um tempo muito proveitoso, e é bom estar aqui. Essa semana estarei em Patinga com um grupo de missionários da nossa junta de missões, que virá para um treinamento, para um tempo de capacitação. Eles estarão fazendo aqui uma disciplina de missão integral, e exatamente por isso virão a Ipatinga conhecer os nossos projetos sociais. A Igreja Batista Shalom é uma referência no Brasil, nos projetos de missão integral, e nós teremos a oportunidade, então, de ensiná-los na prática como podem desenvolver um trabalho, tanto aqui no Brasil como no campo transcultural. Ao final, você vai pegar ali o boletim informativo, tem todos os avisos, as agendas da semana, mas queremos dar destaque a algumas programações especiais, e uma delas é uma palestra que será ofertada amanhã no culto dos homens, com o tema Prevenção do Câncer de Próstata. O Dr. Homero Martins estará ministrando, trazendo esta palestra aqui para os irmãos, tanto para os membros da igreja, quanto outros também que não são membros. Está aqui, olha, bem divulgadinho para você. O mês de outubro tem a campanha do Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama, câncer também no colo de útero, que acomete as mulheres, e o mês de outubro, de novembro, é o Novembro Azul, com esse desafio também de conscientização e prevenção contra o câncer de próstata. Muitos homens têm ainda muito preconceito em relação ao tema, então é uma grande oportunidade de você entender um pouco mais. Então, é uma oportunidade também de você convidar uma pessoa não crente, um senhor, talvez da sua rua, um parente, para vir ouvir essa palestra. É a oportunidade dele ser abençoado com o tema, mas também se envolver com a igreja. Quem sabe ele se anima e na semana que vem ele vem no culto. Pode ser também uma oportunidade evangelística. Queremos ainda falar com os irmãos sobre a nossa viagem missionária que acontecerá no mês de janeiro. Esse ano vamos para Almenara, bem próximo da cidade que fizemos o projeto esse ano. Nós estivemos em Jequitinhonha. Almenara fica em torno de 50 quilômetros de Jequitinhonha. Nós vamos lá abençoar mais uma vez essa região. Você pode participar, como você já sabe, através de doações, cesta básica, roupas, e indo também. Temos algumas poucas vagas. Você que tem interesse pode procurar a secretaria. Estamos dando ainda prioridade aos irmãos que já participaram, porque já tem as áreas específicas, mas é sempre bem-vindo novas pessoas que queiram participar desse projeto também. Então, nos procure a secretaria da igreja e participe. Hoje à noite, nós teremos um culto de adoração ao Senhor, com uma palavra especial, palavra evangelística, e teremos também testemunhos daqueles que concluíram Casados para Sempre. Na sexta-feira, tivemos uma formatura de mais 7 grupos de Casados para Sempre aqui da igreja, um trabalho muito especial que tem abençoado as famílias. E nessa ocasião você terá a oportunidade de convidar alguém também para vir ouvir esses testemunhos, e quem sabe alguém que participará no próximo semestre de uma turma do Casados para Sempre, ou do projeto Com Família, que nós estamos reformulando a partir desse semestre o trabalho com casais. Então, convide alguém para ouvir os testemunhos e ser abençoado também no culto de hoje à noite. O pastor Wagner vai estar dando seguimento aqui para o encerramento. Você não deixe de levar o boletim para casa com os avisos. Muitos irmãos, apesar de frequentarem os cultos de domingo, ainda não estão tão inteirados de todas as programações da igreja. Tem sempre a programação que talvez atende à sua disponibilidade e à necessidade também da sua família. Então, continue envolvendo e participando. Muito bom. Graça e paz, queridos. Camisa bonita a sua, né? Mas olha. Pena que o cabide dele não ajuda tanto igual o meu, né? Você que recebeu uma bênção especial essa semana e quero agradecer ao Senhor. Vem aqui à frente. Bênção de aniversário, bênção especial na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Ao fato de vir aqui à frente, você está dizendo ao Senhor: muito obrigado, Deus. Fui abençoado e reconheço que essa bênção vem do Senhor. Essa bênção vem da parte do Senhor para a minha vida. E é muito bom. Se nós pudéssemos
Se pudéssemos dar oportunidade a cada um desses irmãos, cada um deles iria dizer: esta semana Deus me abençoou grandemente. Nós não temos como dar oportunidade para todos, senão iríamos emendar, né, até a noite. Mas Deus está com as suas mãos bem estendidas para abençoar aquele que crê. É só você crer. A mão do Senhor está estendida para nós. Ser fiel a Ele, obediente à sua palavra e experimentando as bênçãos, o cuidado do Senhor. Vamos colocar de pé, queridos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por tamanhas bênçãos, né? Feche seus olhos, não deixe nada atrapalhar a sua vida aí neste momento. Essas pessoas aqui, muitas delas, experimentaram o milagre de Deus essa semana, queridos. Muitos experimentaram o livramento do Senhor, a proteção de Deus, a ação de Deus no sobrenatural sobre a vida deles. Então, Senhor, nós estamos aqui para agradecer, para declarar que o Senhor é Deus, e é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. O Deus que tem cuidado do seu povo, é o Deus que sustentou a nação de Israel durante o deserto, Senhor, e nada faltou. É o mesmo Deus da providência hoje, que tem alimentado e sustentado aqueles que creem no teu nome. É o mesmo Deus que tem curado nos nossos lares hoje. É o mesmo Deus, Senhor, que tem dado o emprego, a saúde, a paz. Muito obrigado, Deus. Somos gratos ao Senhor nessa manhã. Declaramos que o Senhor é nosso Deus e somos fiéis ao Senhor, porque cremos no Deus Todo-Poderoso e que é vivo e está em nosso meio, ainda nos dias de hoje, Senhor. Sustenta essa família, Senhor. Leva em paz ao seu lar. Guarda, dê proteção. Senhor, que essa família experimente o teu cuidado em todo o tempo. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Igreja, que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre vós hoje e todo sempre. Amém. Queridos, convide pessoas para vir ao culto à noite, convide casais para ouvir o testemunho, né? Cumprimente aí pelo menos 5 pessoas, vá até uma pessoa que nos visita, diga: meu irmão, que bom que você